quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Olha quem apareceu. Quem é vivo sempre aparece, né? Depois de muito tempo, decidi voltar. E voltar com um conteúdo maravilhoso, que é uma aqui fala da minha vida, contando um pouco da minha história, resumidamente. E eu separei 3 episódios para contar detalhadamente como aconteceu, que resumem a minha vida até aqui, até onde eu cheguei, até o dia de hoje. Então, todo mundo que me conhece há muito tempo sempre fala: Bruno, conta a tua história, expõe a tua história, que isso com certeza vai motivar muitas pessoas, vai ajudar muitas pessoas a enfrentar situações difíceis, que às vezes a gente acha que não existe luz no fim do túnel, e sempre tem. Então, depois de todas as tempestades, sempre haverá um céu azul. E acredito que vocês vão gostar um pouco desse conteúdo. E vai ser uma forma de vocês me conhecerem melhor, de vocês conhecerem um outro lado do Bruno. Já aviso aqui, nesse primeiro vídeo, que eu não vou citar nomes das pessoas envolvidas, para não dar grandes problemas. Mas quem conhece a fundo, quem já me conhece há muito tempo, sabe certinho quem são essas pessoas, de cada situação. Então, chega de enrolar, né? Bora pro vídeo de hoje. Bom, a minha vida começa em 2000. Mas acredito que até uns 11 anos, eu não me lembro de muita coisa, né, gente? E até aí tá tudo bem. Esse episódio que eu vou contar hoje, ele começa mais ou menos ali em 2008. E ele vai se encerrar em 2012 para 2013, tá? Até o carnaval de 2013. Vou perguntar hoje, tipo, Bruno, como que foi a tua infância? A minha mãe tinha uma condição boa por causa do dindo do meu pai, né? Que ajudava ela, ele era político, deputado federal aposentado. Então a minha mãe nunca deixou faltar nada pra gente, até esse momento, até 2012. A minha mãe sempre nos deu as coisas, sempre nos deu tudo do bom e do melhor. Então, a gente tinha comida, a gente tinha roupa, a gente tinha dinheiro. Imagina, criança na época, ter dinheiro pra comprar merenda na escola era luxo, né, gente? Pelo amor de Deus. Só que as coisas começaram a mudar um pouco ali em meados de 2011, eu acho. Porque o que acontece? A minha mãe, ela nunca teve maturidade pra lidar com dinheiro, pra lidar com financeiro. Ela nunca teve uma educação financeira boa. Talvez isso tenha sido questões passadas dela, de quando ela era criança, de quando ela era jovem. E por incrível que pareça, gente, eu tenho 22 anos e eu não sei a história de vida da minha mãe. Ela nunca contou. Eu não sei se a infância dela foi boa, se foi ruim, o que traumatizou ela, o que faz ela não querer falar. E até respeito, porque por muitos anos eu nunca quis falar sobre a minha infância, por conta de algumas coisas que aconteceram. Então, quando a gente era criança, a minha mãe nunca deixou faltar nada. Só que, como ela tinha condição, apareciam muitas pessoas que eram sanguessugas, né? Que eram uns falsos amigos, que queriam, na verdade, o dinheiro dela, queriam subir na carona dela, que nem eu digo, que queriam surfar no hype. Churrasco todo final de semana. Ai, Rita, preciso comprar leite pro meu filho. Ela dava dinheiro pra caixa de leite. Ela ia no mercado, fazia compras. A minha mãe nunca foi uma pessoa ruim. Então, por isso, eu sempre perdoei ela. E eu não admito que ninguém fale nada dela. Eu admito que eu fale, que meus irmãos falem, mas que mais ninguém fale dela. Porque a minha mãe, eu consigo entender tudo que ela fez e tudo que ela teve que passar pra nos sustentar, pra gente sobreviver, pra gente crescer. Então, por isso que eu falo, a minha mãe é a minha melhor amiga, a minha mãe é a pessoa que eu mais amo nessa vida. Mas o que aconteceu? Por conta dessas más influências, a minha mãe acabou indo para um lado muito obscuro da vida. Falta de maturidade e as pessoas influenciando a cabeça dela. Minha mãe partiu para a vida de álcool, de festas, de drogas. E aí a coisa começou a desandar um pouco. E quando eu falo para vocês desandar, é desandar real, gente. A minha mãe começou a pegar todo o dinheiro dela e gastar em festa com os outros, né? Então ela gastava em bebida, ela gastava em cigarro, ela gastava em drogas, ela gastava nas festas e com o povo
que quando acabava o dinheiro, quem era a Rita na fila do pão, né? Ninguém ia lá oferecer 1 litro de leite, que nem eu digo. Mesmo depois de tudo, dessas pessoas estarem sempre fechando a porta pra ela nunca fechou a porta pra essas pessoas. E até hoje, ela ajuda essas pessoas. Ela ajuda por serem, bom, parte da família do meu pai, por serem pessoas que ela gosta muito, que ela considera muito. Então, por isso que eu falo, minha mãe não é uma pessoa ruim. Ela é boba mesmo, sabe? Ela acabou sendo boba dos outros. Em meados de 2011, eu acho, o negócio começou a ficar pesado, sabe? A minha mãe ajudou o namorado a construir casa, a comprar carro novo, a fazer tudo. E ela em si só se afundando num poço sem fim, sabe? E não tinha ninguém pra ajudar. A gente era criança, minha irmã mais velha tinha ido embora de casa com 13 anos, né? Por conta de situações da vida que ela acabou se envolvendo. E a gente era muito pequeno. A gente não sabia o que fazer, como ajudar. A gente sabia que ela precisava de ajuda, só que a gente não sabia o que fazer, sabe? Imagina, eu na época tinha 11 anos, sabe? Então eu ficava pensando, tipo assim, nossa, o que eu vou fazer? Como que eu posso ajudar minha mãe? E foi aí que eu comecei a ser muito rebelde. Eu brigava, eu gritava, eu botava as pessoas a correr da minha casa, porque eu via que a minha mãe chegava a um nível de bebida e drogas que ela não se mantinha em pé, ela tinha que deitar, ela ia pro quarto dela. E aí aquelas pessoas estranhas dentro da minha casa, e eu quebrava o pau mesmo, eu xingava, eu botava a correr, eu quebrava a louça, para as pessoas irem embora, sabe? E sabe o que é o pior, gente? É que tinham tios meus que estavam envolvidos nisso, sabe? Tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. E eles não ajudavam, porque na verdade eles queriam sugar junto, queriam viver aquele momento junto. E enquanto ela estava pagando, para eles estava tudo bem. Obviamente, né, nesse período que a minha mãe começou a se afundar de verdade em álcool e drogas, a gente ficou desamparado, né? A gente vivia, tipo, como pequenos adultos. E, assim, óbvio, a gente não fazia nada de errado, mas a gente não tinha ninguém pra repreender, pra falar, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado, não faz isso, não faz aquilo. E por essa questão dela confiar em todo mundo, ela ia pra uma festa, a pessoa que ela conhecia lá já se tornava amigo, sabe? Esse fulano que eu conheci lá, e já trazia pra dentro de casa, e tá tudo bem. E não tá tudo bem, gente, sabe? Tipo assim, a minha mãe não via maldade, mas as pessoas tinham maldade. E aí quando chegou ali, eu acho que eu tinha uns 9, 10 anos, um pouco antes dessa situação começar a se afundar, a minha mãe, ela nos deixava sob a supervisão quando ela precisava sair, resolver coisa de banco e tudo mais, ela nos deixava na supervisão de um irmão dela. Só que esse irmão da minha mãe ia direto lá em casa. E é aquela coisa assim, quando que tu vai ter maldade com o teu irmão? Nunca. E aí foi onde aconteceu a pior fase da minha vida, onde eu comecei a me perder como criança, onde eu perdi a minha infância de verdade, que foi quando eu sofri abuso por esse rapaz, né, que ele ia lá em casa, e aí ele começou primeiro com carícias, depois ele começou a tirar a roupa, e aí quando via já acontecia. E gente, por incrível que pareça, essas pessoas que cometem abuso com crianças, elas estudam tudo, elas estudam estratégias para poder chegar ao ato, né? Elas não chegam lá de um dia pra noite, pá, fiz. Não, eles se infiltram dentro de casa, eles veem como é que é a rotina, eles sabem tudo, e aí acaba acontecendo essas coisas. Então, daí em diante, a minha infância, eu tinha pra mim que ela tinha sido roubada, porque toda vez que esse cara chegava lá em casa, eu já sabia o que ia acontecer. Eu ficava com medo, eu ficava com receio, eu ficava traumatizado. E o pior, como era uma pessoa da família da minha mãe, a gente tinha que ver em aniversário, em churrasco no final de semana, em situações de família, encontros de família. A gente tinha que se ver, né? E o pior era essa pessoa olhar pra mim e me exigir, tipo assim, me respeita que eu sou teu tio, na frente dos outros. E lembrar o que ele fazia quando a gente ficava sozinho, sabe? Quando ele ia lá na minha casa e não tinha ninguém, só tinha as crianças brincando. Vocês entenderem que, assim, às vezes a criança, o pré-adolescente, ele te dá sinais de que não tem nada bem, de que tem alguma coisa acontecendo. E eu dava. Só que depende de quem é o adulto que tá sobre a tua mentoria, quem é a pessoa que tá cuidando de ti. Como a minha mãe, ela não estava bem naquele momento, ela não percebia esses sinais. Só que assim, gente,
Hoje é fácil para eu falar sobre esse assunto, porque depois de muito tempo, eu acabei perdoando essa pessoa, tá? Eu acabei vendo que a vida, ela é muito mais que isso. Que essa pessoa tinha sérios problemas na cabeça. Quando eu fui mais a fundo e eu descobri que ele não tinha só feito comigo, ele tinha feito com uma vasta gama de pessoas, de crianças. E assim, como eu não tinha o pai presente, minha mãe também não era presente. Meu pai tinha ido embora de casa, a gente era bebê praticamente. De certa forma, não julgo ele, porque ele também era muito imaturo, era outra pessoa perdida na vida. Só que assim, de certa forma, essas questões, elas acabam traumatizando a gente quanto ser humano, porque a gente vê que no final das contas, a gente passa a vida inteira achando que não faz falta e acabou fazendo, entendeu? Tanto o pai quanto a mãe, eles fizeram falta na minha infância, na infância dos meus irmãos e, de certa forma, até hoje, a gente reflete sobre isso. E não adianta querer voltar, depois de 1000 anos, nos tratar como se a gente fosse criança. Eu tô preocupado contigo, sendo que hoje a gente já é adulto, a gente teve que se virar desde os 12, 13 anos. Então não adianta esse discurso. Mas a gente entende que a vida continua, né? E aí aconteceu uma situação muito extrema e eu me revoltei. Eu me lembro que nesse dia eu me avancei nele, eu bati nele, eu coloquei ele a correr da minha casa. A minha vontade era acabar com tudo ali, sabe? Tipo, mesmo. Mas entendi também que ali era o final de tudo, de todo esse abuso, de todo esse passamento dele. E nunca mais na minha vida, até o último dia de vida dele, eu deixei ele chegar perto de mim, eu deixei ele me falar qualquer coisa, eu deixei ele conviver, sabe? Então, assim, como era uma pessoa da família da minha mãe, a gente era obrigado, enquanto crianças, a sobreviver e a conviver perto dele, enquanto a gente é criança, é difícil evitar. Mas conforme a gente vai crescendo, as coisas mudam. Em 2012, a minha mãe foi o pior momento da vida dela nessa situação. Porque ela tinha se afundado muito em dívidas, em drogas, em bebidas. E ela, sabe, a gente estava numa situação muito difícil, onde eu, né, que sempre tive uma consciência mais avançada do que os meus outros irmãos, eu vi assim, a gente já estava sem comida dentro de casa. A sorte é que tinha uma vizinha, na época, era esposa de um tio nosso, que eu pegava dinheiro da minha mãe escondido e dava pra ela comprar comida e eu falava: ô, Cris, tu faz, eu consegui pegar isso da mãe, tu compra coisas pra fazer almoço pra Rafa e pro Nelo, porque, né, eu estudava de manhã e eles de tarde, se eu não me engano, nessa época, e eu passava, assim, às vezes, 3, 4 dias, a única coisa que eu comia, fora da escola, no caso, que eu comia em casa, era goiaba, porque era o que tinha vários pés de goiaba na minha casa. Então, eu comia só na escola, né? E aí, os finais de semana que eu ficava em casa, eu só comia goiaba, porque eu ficava pensando assim, gente, se eu comer, vai faltar para os meus irmãos, e eu não posso deixar eles com fome. Eu lembro que eu chorava, eu pensava assim, Deus, por que isso tá acontecendo comigo? Sabe? Parente que vem, se passa comigo, a minha mãe, ninguém ajuda ela, eu ter que pegar dinheiro escondido dela para os meus irmãos poderem comer, eu ficar com fome e só poder comer fruta que tem nos pés aqui de casa. Por que tudo isso acontece comigo, sabe? Começou aqueles questionamentos. Aí, em 2012, né, depois de muita coisa ter acontecido nas nossas vidas, o meu pai apareceu e pela primeira vez tomou uma decisão sábia, né? Uma decisão de pai, que foi nos levar pra morar com ele. Pra mim, na época, gente, eu vi aquilo como um alívio, sabe? Eu pensei assim, graças a Deus, eu vou ficar longe desse cara que se passava comigo. Vou ficar longe dessa situação de extrema dor, que era ficar com fome, que era ficar com medo dos meus irmãos não ter o que comer, ficar com medo de, sei lá, acontecer coisa pior dentro de casa, ou acontecer com eles o que acontecia comigo. Então, foi aonde o meu pai nos levou pra morar com ele. Pra mim, aquilo ali ia ser a mudança da minha vida, sabe? Óbvio que eu sempre fui muito apegado com a minha mãe, então eu pensava assim, eu não queria ficar longe dela, mas eu entendi que aquilo ali era o melhor a se fazer, né, no momento. E olha que eu tinha 12 para 13 anos. Só que foi aonde aquela luz que estava no fim do túnel se tornou o meu maior pesadelo.
Porque chegando lá, a minha madrasta da época, ela não queria que a gente tivesse ido morar com ela. Ela não queria que meu pai tivesse assumido essa responsabilidade. Pra ela, ela pensava assim, tipo, eu não tô nem aí, não são meus filhos, eu não tenho culpa, e por que que eu vou ter que ficar cuidando dos filhos da Rita enquanto ela fica saindo pra festinha? Imaturidade, porque era uma mulher de 30 anos que deveria pensar, eu tenho 3 crianças aqui que estão passando por um momento muito difícil, criança nenhuma quer ficar longe da mãe, né? E ela não pensou assim, ela pensou nela. Ela pensou assim, eu não acredito que eu vou ter que assumir esse papel com esse espirralho que não são meus filhos. Sabe a história da Cinderela? Foi mais ou menos isso. Ela se tornou a madrasta, né? E aí na casa dela, o meu pai trabalhava o dia inteiro pra sustentar a casa. E entendo o lado dele, por isso que hoje que nem eu digo, sempre digo, eu perdoo a minha mãe e ele, porque hoje como adulto eu consigo entender que na cabeça deles eu acho que as coisas jamais seriam como realmente foram. E aí nesse momento, essa minha madrasta, gente, ela foi assim, ó, o bicho papão da nossa vida, sabe? Enquanto meu pai trabalhava o dia inteiro, ela nos xingava, ela ficava o tempo inteiro falando que, porque a minha mãe isso, a minha mãe aquilo. Quando as pessoas iam lá pra casa, na casa dela, né? Ela ficava falando pras visitas, porque eu tenho que ficar cuidando dos filhos do Eric, porque eu não tenho obrigação, que não sei o quê, que não sei o quê. E a gente escutava tudo. E aí nisso, gente, ela exigia que a gente limpasse a casa, tipo assim, deixasse um brinco a casa, sabe? Senão ela fazia um inferno da nossa vida, gritava, xingava. Só não nos batia, né? Porque ela não era doida. Mas ela fazia isso. Eu lembro que era literalmente que nem a Cinderela, sabe? A gente tinha que esfregar a casa e a casa não tinha lajota, era só cimento batido. Então a gente tinha que... E gesso, né? Que esfregar a casa de 4 pés com escovinha, né? Que pra ela, pano na vassoura ou no rodo não limpava direito. E passar cera na casa ainda, cera vermelha aquela, pra casa ficar bonita, ajeitada. E Deus o livre se não ficasse do jeito que ela queria, né? E com isso vieram muitas situações difíceis pra mim, sabe? Porque daí eu não aguentava aquilo lá, eu xingava ela, eu brigava com ela, eu fiquei revoltado. Aí meu pai começou a me levar pra trabalhar com ele. E aí eu contava pra ele as situações. Só que eu acho que pra ele era muito difícil acreditar que a esposa dele fazia maldade com a gente, sabe? Gente, foi 100% do tempo assim? Não. Eu vivi muitos momentos felizes na casa do meu pai. Eu vivi muitos momentos felizes com ela, que a gente jogava videogame, a gente jogava Mario World. Só que assim, ó, ela era muito imatura, porque às vezes ela queria fazer as coisas e ela não podia, porque, né, tava cheio de criança dentro de casa. E ela se revoltava e descontava na gente, sabe? Brigava com meu pai, aí ameaçava de botar ele pra fora, porque a casa era dela, que não sei o quê. Enquanto a minha mãe tava aproveitando a vida como se a minha mãe tivesse. E isso foi, assim, 6 meses, se eu não me engano. Passou 6 meses. E aí teve um momento que a gente foi no final do ano pra Itapuã, que era onde a gente morava com a minha mãe na época. E aí chegando lá, nunca vou me esquecer desse dia. A gente foi na praia, dar um passeio, verão, né? Calorzão. Acho que era dezembro ou janeiro, não me lembro. E aí a gente foi na praia e a minha mãe tava lá na beira da praia. Eu não me lembro com quem, se era um amigo, se era um parente. Não me lembro com quem que a minha mãe tava. E aí meu pai ficou na calçada, né, no calçadão da praia. E ele falou assim, vão lá na mãe de vocês ficar um pouco com ela. E a gente foi. Eu nunca me esqueço aquela areia da praia fervendo e a gente indo assim. E pra gente era a maior alegria, tava na praia, tava com a nossa mãe, né? Depois de tudo, de 6 meses passando o pão que o cão amassou. E aí fomos pra lá. Aí chegou lá, a mãe tá lá e tudo, né? E aí a gente perguntou se a gente podia ficar com ela. Tipo, pra sempre. E ela falou que não dava e tal. E nisso a gente voltou pra perto do meu pai. E aí que o negócio começou a pegar. Por quê? Minha madrasta começou a encher a cabeça dele, que ela não achava justo a minha mãe estar na praia, curtindo, enquanto ela tava com os filhos da minha mãe. E aí, gente, eu não sei dizer até hoje, porque meu pai nunca se retratou e nunca falou o que aconteceu naquele dia. Na época, minha irmã mais velha morava sozinha. O meu vô, por parte de pai, estava bem doente. E a minha irmã estava cuidando dele na época. Eu não sei o que essa minha madrasta fez ou falou na cabeça do meu pai. Eu só sei o que aconteceu. A gente ficou indo e voltando de pai pra mãe, acho que uns 40 minutos. Aí a última vez o meu pai falou assim, vão lá na mãe de vocês, que depois a gente vai embora. E aí a gente desceu pra ficar um pouquinho lá com a mãe, a gente ficou lá com ela na beira da praia.
E quando a gente subiu, cadê meu pai? Tava aí com vocês? Não sei porque com a gente ele não tava. E na época a gente achou, né, que ele tinha voltado pra casa do meu avô, ali onde a minha irmã morava e tudo. Minha mãe falou com a minha irmã, tá, vamos pra casa então, que daqui a pouco o pai deve ter ido pra lá, né, a minha irmã mais velha. Aí vocês já vão pra casa e tudo mais. E aí ela nos levou pra casa e meu pai também não tava lá. E aí o meu tio, que morava lá na época, que é meu Dindo também, pegou e disse assim, como assim as crianças estão aqui? O Eric foi embora já, com todo mundo, né, tipo, a esposa dele e as filhas dela. Aí a gente ficou assim, daí a minha irmã, eu me lembro que nesse dia, gente, foi muita briga, sabe? Meu tio ficou com muita raiva do que tinha acontecido. Acho que ele deve ter explicado o que aconteceu pra minha irmã, pro meu tio, né? Ah, a fulana tava enchendo o saco, eu tive que deixar eles aí. Talvez na cabeça dele foi o melhor a se fazer. E depois, a gente voltou a morar com ele, se eu não me engano. E aí foi pior ainda, porque daí ela nos xingava, ela brigava, e aí ela já falava pra nós, tipo assim, que ela não achava justo ela ter que ficar com a gente enquanto todo mundo aproveitava a vida, sendo que a gente não era os filhos dela. Mas teve um belo dia que a gente conversou sobre, e aí eu expliquei meu ponto de vista, eu expliquei por que eu brigava com ela, eu expliquei por que eu falava as coisas que eu falava, sabe? E ela me explicou o ponto de vista dela, e ela também reconheceu que ela estava errada. Que na verdade ela deveria cuidar da gente, não era substituir, a gente não estava se tornando filho dela, e sim ela ser adulta, ela cuidar da gente, ela, sabe, se responsabilizar por aquilo ali, afinal de contas ela estava com o meu pai. Então a gente teve uma conversa, eu e ela, depois de muitos anos, óbvio, né? E aí, porque a última vez que a gente morou com o meu pai, terminou assim, gente. A gente estava planejando, na época eu já trabalhava com ele nas obras, né? Eu tava ajudando ele, auxiliando ele, porque em casa não dava pra ficar, que eu e minha madrasta, a gente se pegava no pau, a gente brigava. E aí, ele começou a me arrastar com ele pro trabalho dele. Até aí, tudo bem. A gente se divertia, eu contava as coisas pra ele, sabe? Foi, assim, um momento de muito aprendizado pra mim, sabe? E aí, um dia ele conversou comigo sobre ir morar com uma tia. Ele disse assim, se tu pudesse escolher hoje uma pessoa pra te morar, pra sair dessa vida, então, se tá tão ruim morar comigo, quem seria? Aí eu falei pra ele um nome de uma tia, que era meu sonho de infância morar. Eu acho que era o sonho de todos nós, da família, dos sobrinhos, né, dos primos. Era nosso sonho morar com ela. Eu falei, olha, eu moraria com fulana, que eu sei que ela é maravilhosa, que ela é, sabe, ícone. Só que assim, o meu pai, ele age as coisas muito por impulso. Até hoje nós nunca conversamos sobre isso. Eu nunca sentei com ele pra conversar e entender o lado dele, da história. A gente nunca teve esse momento, sabe? Tanto que eu sou o que mais tenho difícil convivência com ele até hoje, sabe? Meus irmãos já convivem com ele direto. Eu não. Talvez seja um bloqueio emocional, né? Quem sabe um dia a gente se resolva. E aí, eu lembro que a gente foi passar o carnaval em Itapuã. E a gente foi acampar e tal. E aí o barco estragou no dia que a gente tava voltando. E ele voltou conversando com essa minha tia no barco, né? E nós fomos de a pé pela beira da praia. Depois de muito tempo, eu fiquei sabendo que ele conversou com a minha tia sobre eu ir morar com ela. E ela, não, beleza, te ajudo nisso. A gente, né, primo, eles são primo e irmãos, né? Eu te apoio nisso, tá difícil. Tá tudo bem, pode deixar ele comigo. Só que ele me avisou? Não. Ele me explicou o que estava acontecendo? Não. Mais uma vez ele agiu por impulso. E o que ele fez? Ele falou assim, ô Bruno, vai com teu primo lá na casa dessa tia, né? Largar essas carnes que sobraram descongeladas, né? Porque até chegar em Belém Novo vai estragar. E aí depois volta pra gente ir embora. Ele fez exatamente que nem quando a gente era mais novo. Eu fui na minha tia, fui ficando, foi caindo a noite, nada. E aí ela perguntou assim pra mim, Bruno, quer dormir aqui? Eu peguei e disse, quero, né? Se o pai não vai aparecer. Aí no outro dia que ela foi me explicar, tipo, não, teu pai conversou comigo assim, assado, e aí perguntou se tu podia morar aqui, eu disse que sim. E aí eu fiquei tipo, e foi assim. E aí, resumindo a minha infância, foi de super alegre com a minha mãe, a começar a me traumatizar com a minha mãe se afundando em drogas, em bebidas, e aí logo em seguida abuso sexual por um parente, e depois em seguida abuso psicológico dessa minha madrasta, o meu pai também agindo super por impulso, e quando vê as coisas aconteceram, e a gente é criança, a gente não sabe, a gente não consegue se colocar no lugar do adulto,
né? A gente fica chateada, a gente fica magoada, a gente fica, por que eu, sabe? E aí, morar com essa minha tia, que obviamente tudo no começo é flores e depois as coisas vão mudando, mas eu fiquei por muito tempo sem conseguir perdoar meu pai por causa disso, sabe? Porque eu ficava pensando, gente, ele me largou 2 vezes, igual cachorro, sabe? Sem me explicar nada, sem falar nada. Aí primeiro nos largou pra morar com a minha irmã mais velha, que não tinha condição nenhuma de nos sustentar. E aí depois me largou a Bangu com uma tia, sem me explicar nada também, teve que ficar na responsabilidade dela me falar. Então é muita coisa pra uma criança de 12 anos digerir, entendeu? Mas no final de tudo, a gente acaba entendendo, de certa forma, né? A gente acaba pensando, poxa, talvez... hoje eu penso assim, né? Talvez meu pai não queria se despedir, talvez pra ele também estava sendo muito difícil toda essa situação que tá acontecendo. E... Só que, óbvio, naquela época eu não tinha como digerir as coisas direito, eu não sabia o que fazer, eu não sabia como me comportar. Eu comecei a me pôr uma responsabilidade muito grande, porque eu sabia que nem ele nem a minha mãe eu conseguia ajudar essa minha tia na época. Graças a Deus, eu acredito muito na justiça de Deus, né? Que ela tarda, mas não falha. Esse homem que se passou comigo anos depois veio a adoecer, né? Ele acabou falecendo de câncer, ele definhou até o final. E foi por isso que eu perdoei, sabe? Até aquele último momento dele, bem de saúde, eu ignorava, eu olhava pra ele com nojo, eu olhava pra ele na rua, sabe? Minha vontade era de pular nele. Mas quando ele adoeceu mesmo e eu já sabia que não ia ter mais o que fazer, um dia na minha casa eu orei e eu falei pra Deus que eu perdoava ele por tudo que ele tinha feito, não só comigo, mas com outras dezenas de crianças, e que eu não jamais ia entender o porquê que ele fazia aquilo, porquê que ele fez aquilo, mas que eu perdoava ele, que se fosse isso um dos motivos de prender ele na terra, né? Eu queria mais que ele partisse mesmo e que ele acertasse as contas dele, onde tiver que acertar, né? A gente dorme, mas Deus jamais vai dormir. Então, graças a Deus, eu sempre ponho a minha cabeça no meu travesseiro super consciente de tudo que eu fiz, sabe? Peço perdão por pensamentos que eu tenho às vezes. E é isso, sabe? A minha infância não foi muito fácil, foi bem turbulenta, foi bem difícil. Graças a Deus eu tive meu irmão, o mais velho, que fez todas essas experiências ruins de momentos de vivência com a minha mãe, né, passarem mais leves, que ele criava brincadeiras, e hoje, até hoje eu sou grato por isso, ele sabe disso, né, eu te amo por causa disso. Ele fez a nossa infância ser muito mais leve, ele fez a nossa infância ser muito mais divertida, independente da situação difícil. Eu imagino que pra ele, como irmão mais velho, ele também deveria pensar muita coisa, mas ele sempre foi o meu mentor, ele sempre foi a pessoa que eu mais confiei na minha vida até hoje, sabe? Eu até me emociono porque o Nelo é tudo pra mim, sabe? É meu exemplo de vida, é meu exemplo de pessoa, é meu exemplo de caráter. Ele é uma pessoa que eu amo muito, muito, muito. E sim, por ele, pelas minhas irmãs, pela minha mãe, eu faria o que tivesse que fazer. E faço o que tiver que fazer pra ver eles bem, pra ver eles felizes. E é isso, gente. Esse vídeo se encerra por aqui. O próximo capítulo fala a partir desse momento, a partir de 2012. Espero que vocês tenham entendido um pouco da minha história. Espero que eu não tenha deixado nenhuma dúvida. E até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado da make. Eu achei linda, maravilhosa. Olha isso. Mas é isso, gente. Um beijo. Até nosso próximo vídeo. Não esquece de deixar o like de vocês, de se inscrever aqui no canal, de curtir muito, de comentar muito aqui e de compartilhar com todo mundo essa experiência. E não esquece de me seguir lá no meu Instagram, tá? É sobre isso. Bem certinho. Até nosso próximo vídeo.